perguntarem, responsabilidade penal dos pais por não vacinarem os filhos crianças, como que você vai ter que começar a abordar o assunto independentemente da sua posição? Você vai ter que lembrar que o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então vamos partir daí. Em seguida, qual norma você vai citar que tem a ver com o debate proposto? Eu vou citar o decreto 78231 de 76. No artigo 29, diz: é dever de todo cidadão submeter-se, e os menores dos quais têm a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória, ficando dispensada a vacinação a pessoa que apresentar atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina. Então começamos com ECA, depois eu fui para o decreto 78231 de 1976. Além dessas duas normas, eu sou obrigado a lembrar que o Supremo, no tema 1103, decidiu pela constitucionalidade da obrigatoriedade da imunização por meio de vacina. Então, a partir do momento em que o poder público diz que a vacinação X é obrigatória, essa obrigatoriedade já foi debatida no Supremo. E o Supremo decidiu pela constitucionalidade da obrigatoriedade da imunização por meio da vacina. Construído este mosaico, como trabalhar a vacinação de crianças em razão da pandemia da Covid-19? Será que tudo isso que eu construí para vocês é suficiente para obrigar os pais a vacinarem os filhos crianças contra a Covid-19, ainda que os pais duvidem da eficácia ou até da eficiência dessa vacina? Vejam só que interessante. Uma primeira corrente, da qual eu discordo, com fundamento no artigo 3º da Lei 6259 de 75, a primeira corrente diz o seguinte: cabe ao Ministério da Saúde, ou seja, governo federal, definir o calendário de vacinações, inclusive indicar quais são obrigatórias e quais são facultativas. E se você der uma olhada no calendário nacional de vacinações, você já vai encontrar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Está lá. Porém, o governo federal diz que essa vacinação é facultativa. Então, a primeira corrente fala o seguinte: espera aí. Quem define o calendário de vacinações? Governo federal. O governo federal, ele incluiu a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos? Sim. E o governo federal diz que essa vacinação é obrigatória? Não. O governo federal diz que essa vacinação é facultativa. E agora, se o governo federal entende que é facultativa, eu não sou obrigado a vacinar os meus filhos? Mas espera um pouquinho. Esse mesmo decreto que você mencionou, o decreto 78231, ele autoriza estados e Distrito Federal também a trabalharem plano de vacinações. Autoriza, inclusive, esses estados e Distrito Federal a rotularem vacinações obrigatórias, independentemente da vacinação ser obrigatória no plano nacional. E agora, Rogério, como é que você sai dessa? A primeira corrente vai dizer o seguinte: os estados, para tornarem uma vacinação obrigatória, diferentemente do plano nacional, precisam da concordância do Ministério da Saúde. O estado, sem a concordância do Ministério da Saúde, sem o aval, sem a prévia aprovação do Ministério da Saúde, não pode tornar obrigatória uma vacinação, tá? Então a primeira corrente, ao fim e ao cabo, diz o quê?
A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, apesar de constar do Plano Nacional de Vacinação, não é obrigatória. O Estado, para tornar obrigatória, precisa da concordância do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não concordou, não aprovou. Então, se não é obrigatória, é facultativa, eu, pai, não posso sofrer qualquer responsabilidade por não querer vacinar meu filho, criança entre 5 e 11 anos. Pronto, simples assim. Entenderam a primeira corrente? Então, a primeira corrente constrói o seu raciocínio exatamente com base na superioridade hierárquica, digamos assim, entre normas federal e dos outros entes federativos. Quem decide o Plano Nacional de Vacinação? Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pode decidir uma vacina como sendo obrigatória ou facultativa. No caso da Covid, em crianças, facultativa. O Estado, se quer tornar obrigatória no âmbito da sua fronteira, o Estado precisa de aprovação do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não aprovou, pronto. Então, os pais não podem ter consequências alguma se preferirem não vacinar os filhos. É o que pensa a primeira corrente. Rogério, e você discorda dessa primeira corrente? Discordo. Eu fico com a segunda corrente. Eu entendo que a vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos é, sim, obrigatória. Pelo menos obrigatória nos estados que já determinaram a sua obrigatoriedade. Como, por exemplo, São Paulo. Rogério, como é que você fundamenta isso? Porque a primeira corrente está muito bem construída, está muito bem arquitetada. Como é que você rebate tudo isso? Então vamos lá. Eu acho que o assunto merece uma leitura constitucional mais detida. E aqui eu me valho do que decidiu o Supremo na ADI 6341. Com fundamento nos artigos 23, inciso 1, 191, inciso ambos da Constituição Federal, o Supremo decidiu o quê? Decidiu que estados e municípios podem adotar medidas de combate ao novo coronavírus, ainda que a União não adote. Então o Supremo aqui colocou num patamar horizontal e não vertical, colocou num patamar horizontal União, estados e municípios no combate ao novo coronavírus. Num patamar horizontal. Rogério, e por que num patamar horizontal? O Supremo enxergou que a proteção à saúde é concorrente e deve ser observada a autonomia dos entes federativos. Então, o Supremo, na ADI 6341, com fundamento nos artigos 23, inciso 1, 198, inciso 1, ambos da Constituição, julgou que a proteção à saúde é concorrente e deve ser observada a autonomia dos entes federativos. Logo em seguida, na DPF 576, o Supremo resolveu que a decisão de promover a imunização de adolescentes contra a Covid insere-se na competência de estados, Distrito Federal e municípios. Olha só, ainda num plano de horizontalidade, não de verticalidade. Então o Supremo, na DPF 756, falou o seguinte: a decisão de promover a imunização de adolescentes, eu sei que não falando de imunização de crianças agora, mas quando a discussão envolveu a imunização de adolescentes, o Supremo, na DPF 756, falou o seguinte: olha, essa imunização, se ela deve acontecer e se ela deve ser obrigatória ou facultativa, é de competência também de estados, Distrito Federal e municípios. Feita essa análise, eu concluo, de acordo com essa segunda corrente, que os pais nos estados em que existe essa determinação, São Paulo é um desses estados, os pais são obrigados a vacinarem filhos, crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, salvo se houver um atestado médico de contraindicação explícita de aplicação da vacina. Se não tem um atestado médico explícito de contraindicação, os pais têm que levar filhos, crianças,
para vacinarem entre 5 e 11 anos. Pronto. É determinação legal. E o Estado, como eu falei para vocês, com guarida constitucional, o Estado tem poder para incluir essa vacinação no seu plano estadual, inclusive rotulando como obrigatória, ainda que a União não o faça. Nesse quadro em que os pais são obrigados, a recusa dos pais ou responsáveis em vacinar filhos, crianças, pode ensejar responsabilidade penal? Entendo que sim. A simples recusa imotivada já configura crime. Qual crime, Rogério? O artigo 268 do Código Penal. O artigo 268 do Código Penal pune infringir, ou seja, desrespeitar, transgredir, determinação do poder público, seja uma lei, seja um decreto, seja uma portaria, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Nós estamos diante de um crime formal e de perigo abstrato ou absolutamente presumido. Crime de perigo abstrato ou absolutamente presumido, o que significa isso? Significa que a simples recusa já configura o crime independentemente de demonstração de efetivo risco. O risco é absolutamente presumido por lei. E o Supremo, o HC 104.410 do Rio Grande do Sul, já decidiu que crime de perigo abstrato é constitucional. Trata-se de uma forma de proteção eficiente do Estado na tutela do bem jurídico. Rogério, então a simples recusa dos pais em vacinarem filhos, crianças entre 5 e 11 anos, já configura o artigo 268 do Código Penal? Sim. Agora, a recusa motivada, não. Motivada em atestado, indicando explicitamente a contraindicação, aí não tem crime. O crime existe quando se trata de uma recusa imotivada. E quando que ela é motivada? Quando se demonstrar a contraindicação da vacina. Não tem outro motivo que possa impedir a vacinação. Não deve agasalhar o pai motivação de ordem religiosa, filosófica, social, científica, não. Ou você tem um atestado explicando a contraindicação, ou então você tem que vacinar filhos, crianças de 5 a 11 anos, para não ser responsabilizado pelo crime do artigo 268 do Código Penal. Crime de perigo abstrato. Nesse sentido, já se posicionou o Ministério Público Brasileiro, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, na nota técnica 2 de 2022, do dia 26 de janeiro, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça já se posicionou que pode configurar o crime do artigo 268. Agora, olha que interessante o alerta que essa nota técnica do CNPG faz. Um alerta muito bacana, mostrando que a finalidade do Ministério Público Brasileiro não é sair por aí punindo desenfreadamente. Não. O Ministério Público Brasileiro sabe que deve se utilizar o direito penal como última ratio. Isso faz parte da nossa consciência, fica tranquilo. Olha o que a nota do CNPG diz, ó. Embora seja juridicamente possível a criminalização da conduta, o uso do direito penal deve ser visto com cautela e reservado a casos extremos, somente após esgotada a atuação no âmbito administrativo e civil, como última medida a compelir os pais e os responsáveis a cumprir determinação de vacinação de seus filhos. Vejam, é a melhor definição de subsidiariedade e fragmentariedade do direito penal. É a intervenção mínima. Você tem dificuldade de entender a intervenção mínima? Tá aqui, olha, eu vou ler novamente o que está na nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça do Ministério Público Brasileiro. Embora seja juridicamente possível a criminalização da conduta, o uso do direito penal deve ser visto com cautela e reservado a casos extremos, somente após esgotada a atuação no âmbito administrativo e civil, como última medida a compelir os pais e os responsáveis a cumprir determinação de vacinação dos seus filhos ou suas filhas. Direito penal como última ratio, como derradeira trincheira. Rogério, você falou da simples recusa. Sim, falei da simples recusa, já configura o artigo 268 do Código Penal. E se o pai não vacina o filho criança e o filho
contrai o vírus e sofre consequências à incolumidade pessoal. Sofre lesão à incolumidade pessoal, saúde física, fisiológica ou até mental. O que acontece se os pais recusam vacinar crianças e a criança morre porque contraiu o vírus e fica demonstrado o nexo causal. Esse pai omisso, essa mãe omissa, podem responder pelo resultado lesão corporal, podem responder pelo resultado morte? Entendo que sim. Como, Rogério? A título de dolo ou a título de culpa? Depende do caso concreto. Se ficar demonstrada a negligência, a imprudência desses pais, vão responder por lesão culposa ou homicídio culposo. Agora, se demonstrar mais do que negligência e imprudência, se demonstrar que o perigo foi previsto e aceitaram o resultado, se acontecer, aconteceu, mas não vacino. Tudo bem, uma situação bem extrema que eu não acredito que esteja presente nos lares daqueles que se recusam a vacinar. Mas se ficar apurado no caso concreto, dolo, esses pais vão responder por lesão corporal dolosa ou por homicídio doloso. Rogério, mas eles não fizeram nada, eles foram omissos. Como que você pode dizer que, ao serem omissos, eles respondem pelo resultado? A omissão nada causa, do nada nada surge. Cuidado que eles são omitentes impróprios, eles são garantes ou garantidores. Eu não tenho uma omissão propriamente dita, aqui eu tenho uma omissão imprópria. É o tal do crime comissivo por omissão. Entendam isso, ó. O resultado naturalístico, dano à integridade física ou dano à vida, esse resultado naturalístico pode ser imputado ao omitente, pois a nossa omissão aqui não é uma omissão própria, é uma omissão imprópria. O omitente, pais em relação aos filhos, não é um omitente qualquer, é um omitente qualificado, é o que nós chamamos de garante ou garantidor. Artigo 13, parágrafo 2º, letra A do nosso Código. Pessoal, nos crimes omissivos ocorre o inverso dos crimes comissivos. Nos crimes omissivos, o bem jurídico, ele é tutelado com a proibição de abstenção de conduta. Então, nos crimes omissivos, o bem jurídico, o interesse, ele é tutelado com a proibição de abstenção de conduta. No caso dos pais em relação aos filhos, eu tenho um pai que tem não só um dever jurídico de agir, mas um dever jurídico de evitar o resultado. O artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código diz o seguinte, ó, a primeira hipótese de dever jurídico de agir diz respeito ao dever legal de cuidado, proteção ou vigilância. Por expressa previsão legal, o agente está obrigado a agir com a finalidade de garantir a incolumidade do bem jurídico tutelado. Então, os pais têm, por lei, a obrigação de cuidado dos filhos. A partir do momento que os pais omitem essa obrigação, podem ser responsabilizados pelos resultados naturalísticos advindos da abstenção de conduta. Então, eu posso imputar a lesão corporal ao pai omisso. Eu posso imputar o homicídio à mãe omissa. E vão responder por lesão corporal ou homicídio a título de dolo ou culpa. São garantes ou garantidores. Existe um nexo entre a omissão e o resultado. Não é um nexo causal clássico, é um nexo de não impedimento ou não evitação. Com isso, eu quero aqui encerrar o meu raciocínio, lembrando que temos uma corrente defendendo que a vacinação de crianças só será obrigatória se assim reconhecida pelo Ministério da Saúde, que não reconheceu a obrigatoriedade. Então, para essa corrente, não devemos falar em consequências penais para pais que deixam de vacinar crianças contra a Covid. Uma segunda corrente entende que nós não temos essa dependência com a União. Estados também podem
trabalhar medidas de enfrentamento à pandemia, até municípios, podem trabalhar a vacinação na sua fronteira e podem rotular essa vacinação como obrigatória. Inclusive, essa obrigatoriedade tem que ser observada sob pena de consequências, inclusive consequências penais. Quais consequências? O crime do artigo 268 do nosso Código, com a simples recusa. Ou então, se não vacinar e a criança sofrer danos porque contraiu o vírus, aí os pais podem responder por lesão corporal ou homicídio a título de dolo ou culpa, vai depender do caso concreto. Tudo porque não se trata de uma simples omissão, é uma omissão imprópria. O pai é garante ou garantidor. Ele responde pelo resultado que ele não impediu, estava obrigado a impedir. Pelo resultado que ele não evitou, estava obrigado a evitar. São duas correntes respeitáveis, que se contrapõem. Respeitem correntes em sentido contrário. Vamos mostrar esse respeito. Eu não estou pedindo para você concordar comigo, eu só estou pedindo o seguinte: respeita, só isso. Eu não vou aqui vir com argumentos de autoridade, argumentos professorais, dizendo que eu estou certo. Não, essa é minha opinião. É a maneira como eu vou agir como promotor de justiça. Pronto, é só isso. Muito obrigado e até a próxima live.